Seja bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Inscreva-se clicando aqui. Dê um joinha clicando aqui. Compartilhe com seus amigos em redes sociais aqui. No capítulo 169, segunda-feira, 27 de junho, Lincoln diz que Demoro vai ter que o ajudar a roubar o supermercado. Demoro diz que Lincoln é um canalha. Lincoln diz que tem gente graúda querendo apanhar a família de Pedro, mas ele não revela quem é. Lincoln diz que ou Demoro participa do assalto ou ele e Vivi irão morrer. Casé invade o quarto de Tomás. Tomás e Suelen dançavam e param ao ver Ivonete e Casé. Tomás acha graça e percebe que o plano dele está a dar certo. Demoro diz a Lincoln que não tem escolha e diz que faz o assalto. Xavier observa Demoro de longe e avisa Fausto que estão a assaltar um supermercado. Xavier sorri. Demoro, Lincoln e os dois comparsas arrombam a porta do supermercado. Demoro entra e Lincoln diz que vai dar cobertura. Lincoln faz sinal para Xavier e sai a correr. Fausto chega com reforços e dá voz de prisão. Demoro percebe que caiu numa emboscada. Fausto e Xavier atiram sobre Demoro e os comparsas de Lincoln. Júnior pergunta por que Raíssa está diferente. Ela diz que não é nada e manda Júnior ir-se embora. Fausto reconhece Demoro e manda os polícias suspenderem o tiroteio. Beatriz diz a Carolina que Antônio ainda está desaparecido. Pedro diz que vai falar com o delegado. Margaret diz a Brito que Demoro desapareceu. Brito tenta acalmá-la. Na esquadra Fausto interroga Demoro. Demoro diz que roubou porque queria fugir de Tinguá. Pedro entra na esquadra e encontra Demoro. Fausto diz que Demoro foi preso por roubar o supermercado. Tomás fica de olho em Suelen. Casé fica tenso. Pedro diz a Demoro que ele não pode estar a contar a verdade. Demoro diz que queria fugir de Tinguá e por isto roubou o supermercado. Xavier diz que não tem nada de errado na história. Pedro pressiona Demoro para saber do envolvimento de Lincoln. Demoro chora e nega. Fausto avisa Brito e Margaret que Demoro está preso. Brito fica surpreendido. Xavier diz que Lincoln não estava no assalto. No capítulo 170, terça-feira, 28 de junho, Vivi diz a Lincoln que é loucura resgatar Demoro. Lincoln diz que quer resgatar um amigo com quem tem uma dívida. Vivi diz que vai pensar. Júnior vai tomar o pequeno almoço. Raíssa encontra Gabriel e sai da mesa. Júnior estranha a reação de Raíssa. Lourdes e Suelen dizem a Júnior que vão investigar. Beatriz e Manos disputam um comprador de um carro. O comprador prefere fazer negócio com Beatriz. Mano fica irritada. Vilma diz a Xavier que eles têm que torcer para Vivi cair na conversa de Lincoln. Marcos espia Xavier. Pedro e Carolina chegam à esquadra para falar sobre o desaparecimento de Antônio. Xavier desvia o olhar. Marcos diz que vai falar com o delegado. Carolina diz a Pedro que Xavier não para ela. Pedro diz que o dia de Xavier vai chegar. Fausto diz a Pedro que Antônio não deu entrada em nenhuma esquadra nem hospital. Pedro diz que Antônio discutiu com Mercedes. Carolina diz que é bom eles investigarem. No hospital, uma enfermeira faz curativos em Antônio. Antônio tem um sonho. Guilherme diz a Michele que tem a certeza de que Demoro está a encobrir Lincoln. Xavier diz a Lincoln para colocar mais pressão em Vivi. Lincoln diz a Xavier para não fazer mais maldades a Demoro. Xavier diz que Demoro tem que apanhar no reformatório. Lincoln vai-se embora chateado.
Demoro apanha no reformatório e pensa nos bons momentos que teve com Vivi. Susana diz a Roseclair que vai impedir Guilherme e Michele de ficarem juntos. Roseclair manda os seguranças levarem Susana. Margaret encontra Demoro e fica espantado com os seus ferimentos. Demoro pede desculpa. Ivonete diz a Tuquinha que Suelen gosta verdadeiramente de Tomás. Casé diz a Júnior que Tomás anda atrás de Suelen. Manos diz a Diego que está a começar um romance entre Beatriz e Tadeu. No capítulo 171, quarta-feira, 29 de junho, Demoro diz a Vivi que Lincoln não se armou com ele. Ela olha nos olhos de Demoro e pergunta se ele está a mentir. Demoro nega e Vivi diz que acredita em Demoro. Roberto diz a Lourdes e a Roseclair que não sabe como a placa da Fênix apareceu lá. Roseclair diz que a placa tem que ser levada para Eurico. Roberto diz que só pode ser coisa de Vilma. Ele agarra na placa e vai até a sala de Vilma. Beatriz curiosa pega na placa. Vilma diz que Roberto é a Fênix. Beatriz diz a Vilma para não acusar Roberto. Ele ameaça Vilma de morte. Beatriz impede Roberto. Pedro fica irritado ao saber que Vivi foi visitar Demoro. Susana não deixa Michele e Guilherme beijarem-se. Guilherme diz-lhe que beijo não contamina. Júnior pergunta a Thelma se ela contou o segredo a Raíssa. A Thelma nega. Ele diz que Raíssa está esquisita. Brito pede desculpa a Margaret por não ter cuidado de Demoro. A Thelma pressiona Raíssa para agir com naturalidade com Júnior. Raíssa fica irritada. Thomas diz a Arlete que eles têm que tirar o poder de Vilma. Lourdes diz a Thelma que sabe que ela está a tramar alguma coisa contra Raíssa. A Thelma faz-se de desentendida. Lourdes diz que sabe lidar com bandidos e é melhor ela ficar longe de Raíssa. Vivi diz a Lincoln que vai ajudá-lo a resgatar Demoro. Ivonete diz a Suelen que ela está a tentar seduzir Tomás. Suelen diz que ama Casé e Tomás é o seu chefe. Vilma chega de surpresa ao jantar de Arlete com o conselheiro Leopoldo. No capítulo 172, quinta-feira, 30 de junho, Vilma, com ironia, diz que o jantar de Arlete vai ser animado. Ivonete tenta bater em Vilma. Arlete fica irritada ao ver Leopoldo. Tomás diz para Arlete não entrar no jogo de Vilma. Pedro concorda e Arlete controla-se. Marcos diz a Fausto que Xavier comprou um carro novo. Fausto estranha. Marcos diz que o carro é caro e que tem notado atitudes estranhas de Xavier. Xavier chega e percebe que Marcos estava a cochichar com Fausto. Tomás ensina Suelen a usar os talheres. Vilma diz que Arlete se esmerou na qualidade do jantar. Tomás diz aos conselheiros que Vilma é a incendiária. Vilma diz que não matou Walter e faz-se de vítima. Carolina diz que eles vão contar tudo aos conselheiros. Lourdes diz a Raíssa que sabe que Thelma está a chantagear. Raíssa fica nervosa e diz que ela está enganada. Lourdes pede para Raíssa confiar nela. Raíssa diz que Gabriel é filho dela. Lourdes diz para Raíssa contar a verdade a Júnior. Raíssa diz que não pode falar. Léo fica a saber sabendo que o gangue do Ferro Velho vai assaltar a loja de carros. Léo diz que a ideia só pode ser de Antônio. Manos diz que Beatriz está a tentar seduzir Tadeu. Vilma diz aos conselheiros que está a ser acusada injustamente. Pedro diz que Vilma confessou os crimes na cara dele. Xavier liga a Vilma. Marcos observa. Vilma vai acordar Guga e encontra-o a dormir Cíntia. Vilma trata mal Cíntia. Guga diz que Vilma está com ciúmes porque depois de Miguel ter morrido, ela ficou sozinha.
Vilma dá uma bofetada a Guga. Antônio acorda assustado no leito do hospital. A enfermeira diz que ele sofreu um acidente. Tadeu manda flores a Beatriz. Xavier sai para se encontrar com Vilma. Marcos segue-o. Brito diz a Tucuinha que disse aos funcionários da fábrica que está a servir refeições na pensão. No capítulo 173, sexta-feira, 01 de julho, Vilma pede calma a Marcos e diz que não é criminosa. Marcos diz que Xavier está a receber dinheiro de Vilma. Xavier tira a arma de Marcos. Vilma foge com o carro e Xavier prende Marcos com as algemas. Vivi diz a Pedro que perdeu a hora de ir ao colégio. Pedro fica a saber que Antônio está internado no hospital. Xavier diz a Marcos que infelizmente ele vai morrer. Marcos diz que Xavier é uma vergonha para a polícia. Xavier mata Marcos. Manos diz que Beatriz está a colocar em risco o assalto à loja de carros. Diego diz que Tadeu sabe o nome verdadeiro de Beatriz e onde ela mora. Beatriz diz que Tadeu nem imagina que ela conhece Mano. Manos diz que Beatriz está a tentar seduzir Tadeu. Beatriz diz que gostou dele. Marreta diz que bastou Antônio desaparecer para ela tentar seduzir Tadeu. Lincoln pensa com Vivi a maneira de eles resgatarem Demoro. Tuquinha diz a Brito que está com medo que os funcionários da fábrica não almocem na pensão. Ivonete bate em Mercedes e expulsa-a da pensão. Mercedes diz que eles vão arrepender-se. Pedro diz a Antônio que ele tem de sair de casa com os documentos. Antônio diz que teve medo de morrer. O médico diz a Antônio que ele vai ter alta dentro de 2 dias. Tadeu conversa com Beatriz. Mano não gosta e diz que Beatriz tem inveja dela. Beatriz diz que não vai discutir e sai. Mano fica sozinha na sala de Tadeu e revira o escritório dele. Pedro chega e Vivi disfarça, dizendo que vai sair para estudar em casa de Cíntia. Pedro desconfia. Manos diz que o pai de Tadeu chegou com uma mala de dinheiro à loja. Ela diz a Marreta que tem que roubar a casa deles. Fausto diz a Xavier que encontraram o corpo de Marcos. Lincoln avisa Xavier que já está com Vivi no reformatório. Vilma avisa o advogado que Mercedes já pode pedir a guarda dos sobrinhos. Demoro diz a Vivi que não deveria ter ido ao reformatório. Fonte: Chamas da Vida, novela da Record, resumo dos próximos capítulos. Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, resumo e novela. Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui. De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal. Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. Até a próxima.